noite. O convidado desta semana do Por Outro Lado é escritor, psiquiatra, jogava hóquei em patins e sabe de cor o sistema das serras galaico-durienses, as linhas de comboio de Moçambique, de Angola, sabe de cor uma série de coisas. Boa noite. António Lobo Antunes, quais são as serras do sistema galaico-duriense? Onde é que foi descobrir que eu sabia de cor? Algumas? Sabe todas? Não, todas infelizmente não sei. Sabe o início, pelo menos, da sequência? Não sei todas porque me fui esquecendo das reguadas que me davam para as aprender. Sei por causa da conferência que deu no fim do mês de novembro, na Gulbenkian, e que contou a história do Sr. André e de como era o seu professor primário, de seu nome, Sr. André. Mas isto tinha que ver com... Portanto, eles queriam que eu abrisse, foram muito simpáticos, um congresso sobre educação, e era na ideia de falar de outros problemas, o que é educação, que me interessava a mim, qual é a diferença entre educação e ensino, entre ensino e aprendizagem, e o que é necessário para se educar, e a diferença entre firmeza e autoridade, etc. Era muito mais sobre isso. E a importância do afeto na autoridade, a autoridade aceita, a autoridade imposta. Então andava à volta disso. Andava à volta disso e aproveitou para falar de grandes amigos seus. O Sr. André não era um dos seus maiores amigos, era aliás um homem que lhe provocava bastante Mas eu não percebo porque é que insisto nisso, porque eu nem me lembro já desse homem, lembrei-me nessa altura. Fazia parte dos torcionários que fazem parte da nossa infância, não é? A começar pelos nossos pais, que nos impõem. A educação é feita de um sistema de interdições e de não respostas a perguntas, não é? Não podes pôr os dedos na ficha. Porquê? Porque dá um choque e depois morres, o que é morrer? E aqui já não respondem, portanto aí chegávamos ao fim à parede e a partir da qual tínhamos que voltar para trás, não é? Isto sempre me foi insuportável. Portanto, eu construí toda a minha vida, desde que tenho consciência de mim mesmo, contra isto. De qualquer modo, nessa mesma conferência, eu estava a dizer-lhe que falou de grandes amigos seus, um deles, um homem ao lado do qual enfrentou a morte, já que estava a falar da morte. É uma palavra muito grande. Não, isto vinha a propósito ainda Enfrentou a morte, estou a falar do Coronel Melo Antunes. Sim, isto tinha que ver com o problema da autoridade. Foi apenas por isso que invoquei, porque a companhia dele era a que tinha menos baixas, porque era aquela onde havia mais autoridade, não sei. Não faz muito sentido para as pessoas hoje em dia, mas obrigarem os militares, oficiais, sargentos, em plena mata, a pôr a farda número 2 com gravata para jantar, a mim na altura soava-me excessivo, não é? E falando com ele explicava-me que não, tinha que ser assim. Havia toda uma autoridade mesmo, e que era muito importante. Isso vinha tudo apenas no contexto dessa conversa, não se pode chamar aquilo palestra, é apenas uma introdução a um tema do qual eu nada sei e do que sempre fugi como gato da água, porque sempre, desde a minha infância, desde que me lembro de mim, o que me cheirava à educação dava-me uma imensa vontade de revolta, sabe? Portanto, toda a minha vida foi feita contra isso. No livro de entrevistas, de conversas, que foi agora publicado pela sua amiga Maria Luísa Blanco, em Espanha, fala também desse tempo da guerra. Fala de coisas muito, muito complicadas, não só da questão da autoridade e da disciplina que era necessário manter na mata.
fala de questões como o napalm, aquilo que não existia, aquelas coisas que se dizia que não existiam. O napalm, os oficiais do Katanga e da África do Sul, e conta um outro episódio que levou à saída do Coronel Mel Antunes da companhia. Sim. E que eu sei que não gosta de falar no assunto da guerra, gostaria só que contasse o que é que aconteceu que levou a que o Coronel Mel Antunes fosse retirado da companhia. Sabe, esse livro foi feito como uma introdução a uma biblioteca que compreende os livros que eu escrevi, que são publicados em Espanha. E eu julgo que o livro é interessante porque, de certa forma, inaugura um género, no sentido em que é uma entrevista, mas também é um retrato, mas também é um ensaio, mas também é uma crítica, percebe? O livro é muito curioso. Agora, é muito curioso e é muito bom, de resto. Agora, o que aconteceu foi que ela tem razão, ou quem escreveu a Contracapa, pela primeira vez eu falei de coisas nas quais não voltarei a referir. Agora, para falar só do napalm, sabe, a guerra era uma coisa atroz e não vamos falar sobre isso. É demasiado horrível para se falar sobre isso. Agora, acho curioso a negação sistemática que se faz no napalm quando eu vivia com o napalm todos os dias e via os aviões partir com o napalm. Portanto, acho ridículo, cómico, absurdo e uma hipocrisia imensa dizer que não havia napalm. Mas também quero dizer que não tive nunca razão de queixa de nenhum militar. Nunca, nenhum. Tive muito tempo lá, enfim, o tempo que estava toda a gente. E todos os oficiais do quadro do Exército foram... Nunca vi nada que não fosse digno e honesto. Encontrei depois muita indignidade quando, no tempo mais curto possível, passei pelos hospitais ou mesmo no meio dos escritores. Entre os militares, de quem tanto mal se diz, ao ponto de dizer que um militar fardado é um pleonasmo, não tenho a menor razão de queixa, pelo contrário. Foram sempre pessoas com comportamento exemplar em situações de limite. Isso julgo ser muito mais importante. É óbvio que depois, num livro desta natureza, ela tenta compreender um pouco as raízes do trabalho literário. Portanto, é natural que se possa falar de outras coisas, que não me parece... Já podemos falar de outras coisas. Não vai querer contar a história do... Porque é que o Coronel Mel Antunes foi afastado da companhia? Não, são coisas demasiado íntimas e que me pergunto se deveria sequer ter falado nelas. Sempre mantive uma grande... Aliás, ela fala nisso no livro. Falo muito pouco de mim mesmo, da minha vida, de acontecimentos privados, e isso, para mim, são coisas muito privadas, obviamente. E que me provocaram sofrimento, obviamente, que me transformaram, que mudaram a pessoa que eu era, mas às quais não gostaria de voltar, porque, sabe, isto dito assim, num estúdio de televisão, parece uma história de fadas. Sabe? Uma vez vi um filme do Manuel de Oliveira, que é um filme passado em África, onde há pelo menos uma parte passada em África, não há vanglória de matar. Eu estava a dar uma entrevista na televisão francesa. E então passam o filme e os soldados já vão no Unimog a discutirem patriotismo e guerra e justiça do colonialismo, blá, 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 blá. E aquilo era uma treta, porque quando a Ana estava na guerra, fossem qual fossem as suas opções, opiniões, desejos, ideias, a única coisa que queria era chegar ao dia seguinte, percebe? É de uma profundamente idiota, falso, para as pessoas no Unimog, na mata, numa situação de combate, a dissertarem cheias de fundamento ou sem ele, sobre o colonialismo, a guerra colonial, o fascismo, por aí fora. Nada disso existe. O que existe numa guerra, em qualquer... Pelo menos só conheço aquela, mas falando com pessoas que estiveram noutras, é o duro desejo de chegar ao dia seguinte. Não existe mais nada. Mesmo em pessoas que eram abertamente contra ela, como era o caso do Ernesto Mel Antunes, que foi naquela companhia em que eu fui, como de castigo, por ter sido candidato único oficial. Que foi candidato pela CDU, na altura, acho eu, não é? CDE. CDE. Às eleições, foi um lápis que ele não teria gostado. Às eleições de 69. Portanto, ele falava na guerra antes, mas nunca durante. A partir da altura em que lá chegámos e perdemos o primeiro rapaz, nunca mais. Até voltarmos, nunca mais falou nisso. Apenas queria chegar ao dia seguinte. E mesmo depois nunca voltaram? Nas vossas conversas não falavam sobre a questão da guerra, não é? Não, nós voltámos e quase imediatamente começa a preparação do 25 de Abril. Foi uma época muito exaltante, porque
exaltante e não... Havia sentimentos contraditórios, porque eu acompanhava, ficámos, como a Ana sabe, com uma relação muito estreita, que se prolongou até a morte dele. Acompanhava não só as fases de exaltação, como as de desânimo. Foi um processo com muitos avanços, com muitos recuos, etc., em que as fases de grande entusiasmo alternavam com as fases de desesperança e quase de vontade de desistir. Num homem que era um homem muito complexo. Muito complexo. Bom, e portanto isso foi muito exaltante até à Revolução. E depois o desencanto posterior à Revolução, não é? Porque aquilo que ele disse depois do 25 de Abril foi sempre o que tinha dito antes, desde a altura em que o conhecia, ainda a formação do batalhão. Foi um homem que nunca mudou o discurso. O que pode ser não é necessariamente uma virtude. Há pessoas que não mudam o discurso, o que as torna lamentáveis, não é? Mas ele, as linhas gerais, manteve sempre, do ponto de vista político, manteve sempre mais ou menos aquilo que desde o primeiro dia lhe conheci. E depois foi o profundo desencanto em relação ao que se passou. E, ao mesmo tempo, a descrição com que ele se afastou. Vamos então falar de outro militar que foi importante na sua vida, que foi o seu avô, do qual herdou, já agora, deixe-me ver, o seu anel. Esse anel que tem, lindíssimo. E que é o homem fundador da sua vida, da sua maneira de ser? O fundador da minha vida fui eu. Não, este anel era do trisavô dele e foi sempre passando de filho em filho. Eu não gosto de usar anéis, mas sinto. Mas uso por amor dele. Foi... Era também militar? Foi a pessoa... sim, era militar. Eu tinha muito orgulho em o ser. Militar de cavalaria? Sim, como os meus dois avós eram militares de carreira. Eram os dois militares. Mas... foi, sem dúvida, o homem mais importante da minha vida, não é? Sem dúvida, da minha formação. Porque era um homem, sabe, agarrar numa criança de 7 anos e andar a passeá-la pela Europa até Pádua. Isto é muito raro, eu tive essa sorte, porque a minha relação com os meus pais nunca foi muito boa. Não lhes devo muito. Não lhes devo muito. As pessoas a quem eu devo é sobretudo a ele, durante a infância. A família era uma família unida, tinha pessoas de que eu gostava muito. Mas eu tinha uma infância muito solitária, não é? Apesar de ter muitos irmãos, brincava sozinho, estava sozinho. Nunca fui muito sociável, como continuo a não ser. Mas lembra-se muito das brincadeiras de infância, aparecem muito nos seus livros. Brincadeiras de infância no anterior, não neste último publicou, no Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura, aparecem várias brincadeiras como a língua dos pés, por exemplo. Isto não são minhas, são das personagens dos livros, sabem? Porque o problema... Neste tem uma das... Na altura provavelmente não era brincadeira. Eu por acaso tive um prato chinês, mas a certa altura diz que a vida do Paulo, do protagonista do livro, é como se fosse aquele número artístico do circo dos chineses, dos pratos que estão sempre em equilíbrio e que o artista vai andando de um lado para o outro para manter sempre os pratos em equilíbrio. No fundo, também é isso que o António faz, sobretudo nestes últimos livros, em que tem, ao mesmo tempo, várias histórias que se vão desenvolvendo. Não. Eu julgo que é um dos equívocos fundamentais. Passou-se muito tempo em relação a mim. É que todos nós temos uma chave mestra com a qual abrimos a vida e os livros. Para me ler a mim, não tenho que abrir o livro com a minha chave. Está a ver? Ou seja, eu não quero nem que me compreendam, nem que me discutam. Quero que apanhem os livros como quem apanha uma febre. Não com esta gripe que eu estou agora. Com essa gripe é um bocado desagradável. Não? Esta não me está a dar febre agora. Quero que apanhem os livros, até porque eu saio dos livros como quem sai de uma doença, sabe? Uma vez acabado o livro é como convalescer de uma doença, é complicado. E depois disso, então, uma segunda leitura, o que é que os leitores, de maneira geral, pedem? Pedem livros curtos, pequenos, e que venham de encontrar aquilo que eles imaginam, que eles desejam, que querem. Como a televisão faz, os programas, de maneira geral. E, portanto, se lhes dá livros grandes, que é uma maçada, porque não há muito tempo, nem muita paciência, e livros que a pessoa não pode abrir com a sua chave, mas tem que abrir com a chave do próprio livro, nem sequer com a minha, isso obriga a um esforço participativo e criativo da parte do leitor. De outra maneira, não vale a pena escrever. Quer dizer, repara, a Ana vai agora às livrarias. Se a Ana vir os livros que os livreiros e os editores, os livreiros limitam-se a vender, impingem para o Natal,
é uma coisa incrível, da ausência de qualidade. Portanto, os editores, como é que eu ia dizer? Para mim, o editor pressupõe um critério. E o que a Ana vê é que as pessoas deitam para o mercado um lixo a preço acessível. Bom, agora, a literatura não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A literatura é uma exigência e é uma salvação. Não tem nada, não passa por isso. Portanto, eu não quero que leiam os meus livros como quem lê uma intriga, uma história. Não tem nada a ver com isso. Os livros são. As personagens funcionam como símbolos de sentimentos íntimos. Não sei se estou a ser claro. É por isso que eu falava dos pratos, que estão sempre em equilíbrio instável. Todas as pessoas que passam por este livro, que fará quando tudo arde, têm um equilíbrio instável e andam sempre à procura do que é que elas são. São pessoas que procuram o que é que eu sou, o que é que eu faço. Até aparece lá, por acaso, um médico que acaba de fazer 58 anos em setembro. Não estou a fazer nenhuma... Não é uma brincadeira. Aparece lá. Aparece neste livro. Nunca pensaria que estivesse. De qualquer modo, este livro, muito mais do que um livro sobre travestis, é um livro sobre pessoas. É assim que eu o leio. Não sei se é a sua chave, é a minha. Eu não tenho acesso à sua chave. E os leitores geralmente não têm acesso à chave do escritor. Eu estava a tentar explicar. O livro vem com a chave. Quando a Ana traz o livro, traz a chave do livro também, está lá. Percebe? Agora, um livro não tem... Como é que eu ia dizer? Um livro não conta, não explica. Um livro é. E tem de ser tomado como tal. Não sei se estou a ser claro. Sim. Da maneira que um quadro é. Não vale a pena a gente estar a dizer as meninas, blá, 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 blá. É aquilo que ali está. Tudo aquilo que a Ana tem que fazer é funcionar como um arrombador de cofre. Quer dizer, andar a rodar aquela coisinha até ouvir o clique e as coisas abrem-se. O problema é apenas uma questão de ouvido e de sensibilidade. Um livro é. Não conta, não explica, não exprime. É. Percebe? É. Sempre me espantar. Quando eu era adolescente, nos cineclubes, as pessoas diziam: vamos discutir um filme. Isto a mim sempre me fez a maior confusão. Nunca percebi que se pudesse discutir um filme, discutir um livro. Porque aquilo que eu recebo, enquanto espectador, ou enquanto leitor, ou enquanto ouvinte, ou seja o que for, é uma série de emoções que me custa muito a vertebrar imediatamente em palavras. Não sei se estou a ser claro. Portanto, aquilo tem que fazer um caminho interior dentro de mim que às vezes demora meses. Por exemplo, sei lá, os últimos filmes do Bergman, aquilo demora meses a fazer o seu caminho dentro de si, até você ficar e então não o entende, fica habitada por ele como uma casa fica habitada por fantasmas, ou como aquelas luzes que se passeiam às vezes nas casas vazias, em certas vilas e aldeias, não é? É um pouco isto, a pessoa tem que ficar. Portanto, eu julgo que quando a Ana ouve um concerto de Schubert, por exemplo, aquilo caminha dentro de si, até porque a gente não sente nem pensa com a cabeça. Uma obra de arte é sentida com a espinha, ou nos dá arrepios ou não nos dá arrepios, não é? A novo Mozart, a Schubert, e sente aquilo. E depois, à volta disto, há aquilo a que chamam os intelectuais, que tentam, como é que eu ia dizer, aplicar às obras alheias uma grelha própria, racional, ou intelectual, ou intelectiva, como queiras chamar, que nada tem que ver com a obra em si. Portanto, depois existe esta decalagem. Como não sou crítica literária, nem tenho ambições a ser... Estava a insultá-la, por amor de Deus. Nem tenho ambições a ser... Estava a falar-lhe deste livro como eu li, como eu senti. E senti como uma série de pessoas sempre à procura e sempre numa grande perda, numa grande situação de instabilidade e de precariedade. E sempre à procura de mais. E vão aparecendo várias pessoas ao longo do livro. Algumas muito... de quem nós gostamos imediatamente, como uma Dona Aurorinha, que aparece poucas vezes, mas aparece. Outras de quem temos mais dificuldade de gostar, mas que acabamos por gostar, porque são sempre pessoas que vivem numa precariedade muito grande, em termos emocionais, em termos... Se voltar a ler o livro parece-lhe diferente. Acha que vou encontrar mais humor? Eu encontrei humor eu não sei aqui. O que é que encontrei no sótão um Deus que dirige o mundo do sótão. Acho tem várias. Eu não leio um livro para encontrar nada. Quando leio um livro não vou à procura de nada, a não ser de prazer.
Pode não ir à procura de nada e encontrar. E a não ser de uma... O que eu procuro num livro, enquanto leitor, são várias coisas. Por um lado, prazer acima de tudo. Por outro lado, uma possibilidade de me conhecer melhor a mim mesmo. Uma possibilidade de conhecer melhor a mim mesmo. Agora, quando os livros que eu gosto, a cada leitura são diferentes. Por exemplo, sei lá, estamos a falar do Bergman. O Bergman, visto agora com a idade que eu tenho, é completamente diferente do Bergman que eu vi há 20 ou 30 anos. Consegue continuar a ver? Porque eu já vivi, talvez, outras coisas, de forma a ele estar mais... Sinto muito mais próximo dele e, muito mais, e comove muito mais. Eu, quando tinha 20 anos ou 18 anos, aborrecia-me imenso aqueles filmes, porque obviamente não estava... Porque, sabe, para se ler é preciso viver, porque não ler um livro está a escrevê-lo. Depois pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Mas está a escrevê-lo, porque o livro é suficientemente poroso para a gente escrever o nosso livro, não é? Agora, a cada leitura tem que ser diferente. É engraçado falar-me nesses termos no livro, porque eu vivi com ele, sei lá, 1 ano e tal, não é? Todos os dias, e para mim era uma... Eu já me tinha esquecido que escrever é muito difícil e que as palavras são puxadas. E tudo é feito com uma dificuldade. Escrever é muito difícil. Acho tão engraçado as pessoas dizerem: eu cá escrevo para mim. Porque é muito difícil escrever. É muito difícil porque a Ana está a tentar falar de coisas que nada têm a ver com as palavras, que são anteriores a elas. Não é? E, portanto, o mais que pode fazer é sitiar, cercar as palavras, cercar as emoções com palavras. Nunca... A distância entre a intensidade com que nós sentimos as emoções da nossa vida e os resultados que conseguimos exprimir através de palavras, a distância é sempre enorme. E é muito insatisfatório essa distância. Então, todo o trabalho. Porque o difícil não é escrever, o difícil é corrigir. O difícil não é escrever, é corrigir? Claro, porque só através das sucessivas correções porque e ajustamentos pode diminuir essa distância entre a emoção e aquilo que fica... O problema é que uma pessoa não aprende, sabe? Porque esse livro deu-me tanto trabalho que eu devia ter pensado nisto antes de me meter noutro. Não é? Mas já se meteu noutro? Claro. Talvez porque a gente tenha tendência a esquecer o... E também porque eu já comecei a escrever por motivos muito concretos, mas depois isto é como uma droga dura. E a Ana não concebe a sua vida sem isto e torna-se não só a sua razão de viver, à qual acaba por sacrificar tudo, mas também a sua salvação. Obviamente que eu comecei a escrever porque a realidade à minha volta, com 5, 6, 7 anos, me era insuportável. Os primeiros livros... estamos a falar da realidade à sua volta quando era pequeno e quando começou a escrever, não nos primeiros livros que publicou. Não, porque até porque os primeiros livros publicados os primeiros livros publicados serão com uma grande decalagem em relação ao tempo em que foram escritos, não é? Com quanto tempo de decalagem? É difícil dizer porque andaram a ser rejeitados pelas editoras porque havia aí, não? Ninguém queria publicá-los. E houve alguém que arriscou, depois de grande trabalho do seu amigo Daniel Sampaio, que foi quem andou Não sei se teve muito pouco. Agora, de facto, o que é facto é que é muito curioso, não é? Até nisso é exemplar, porque o que as pessoas lhe diziam é que não se faziam romances assim. Mas foi bom, sabe? Porque... No entanto, quando publicou, foi recebido de uma maneira espantosa, esgotou edições... Sim, resta saber se era pelas boas razões, não é? Ou se era porque era um menino muito bonito. Resta saber se era pelas boas razões. Agora... Porquê é que põe essa dúvida agora? Quais são as boas razões? Quais seriam as boas razões? Sabe, o sucesso raramente tem que ver com a qualidade. Por exemplo, há grandes livros que foram imediatamente recebidos de uma maneira entusiástica, como o Tristram Shandy, como o Quixote. Há grandes livros que demoraram, como a Viagem ao Fim da Noite, sei lá. Há grandes livros que demoraram anos a ser reconhecidos. Portanto, não existe uma relação direta entre o sucesso e a qualidade. Mas é melhor desconfiar do sucesso. O Gide insistia que, quando o aplauso era unânime, ele se perguntava o que é que teria feito mal. Porque se aquilo que a Ana está a fazer é muito bom, está necessariamente à frente do seu tempo. Portanto, vai lutar contra uma série de incompreensões e de equívocos e de mal-entendidos. Portanto, sucesso imediato não é igual à qualidade. E veja aquilo que tem sucesso. Sei lá, no nosso país, desde os programas de televisão, aos livros, etc, etc. Não é? Agora, se uma pessoa escreve, se uma pessoa quer ter sucesso, é melhor que faça outras coisas e não escrever livros. Escrever livros
É sobretudo um problema de paciência, e de tempo e disponibilidade e de entrega que exige um trabalho exclusivo. E provavelmente todo o sucesso é um fracasso adiado. Todo o sucesso é um fracasso adiado. Assim está. Quem é que lê agora alguns escritores que no tempo deles foram... E apostar no futuro é duplamente errado. Por um lado é errado porque é imaginar que as pessoas daqui a 100 anos vão ser mais inteligentes do que as pessoas que vivem agora. Não é garantido? Penso que não. Penso que não. Não me parece que os grandes vultos da nossa história atual, por exemplo, é um bocado difícil comparar o professor Cavaco Silva com o Afonso de Albuquerque ou o Vasco da Gama com o engenheiro Guterres, não é? Talvez não tenha havido uma grande evolução. Por outro lado, quem aposta no futuro é quem se resignou a perder o presente. Percebe? Portanto, é um jogo, ou isto se torna, ou é uma atividade vital para si, independentemente do sucesso que possa ou não ter, que acaba por ser secundário. É óbvio que é agradável quando se pode viver de escrever, não é? Porque, sei lá, uma altura da minha vida em que eu trabalhava de médico até às 11 da noite e depois passava as noites a escrever e estava a matar-me. Era uma coisa perfeitamente desumana. Foi assim que escreveu os primeiros livros. Vive-se com menos dinheiro de escrever do que sendo médico, é evidente. Hoje em dia não. Hã? Hoje em dia não. Hoje em dia sim. Hoje em dia sim. No seu caso não. Hoje em dia pode dizer que é reconhecido, não é? Reconhecido? Sim, que é considerado um grande escritor, reconhecido como grande escritor. Não te estou a perguntar se é reconhecido quando vai ao supermercado, que de resto não vai. Olha, uma vez aconteceu no supermercado uma coisa muito engraçada. Era uma daqueles supermercados que eram umas antigas mercearias e tiveram que se reciclar. E eu estava na bicha para pagar, à minha frente estava uma rapariga que olhou para mim e disse: que pena não ter trazido um livro para pedir um autógrafo. E a senhora do supermercado, que eu já conhecia quando tinha a mercearia, que morava ali, ia lá muitas vezes, ouviu aquilo e quando eu me aproximei disse: ouça lá, você é célebre em quê? Está a ver? Isto, portanto, o reconhecimento é um pouco isto. Por quem é que se é reconhecido? Pois, eu não estava a falar de ser reconhecido visualmente, estava a falar do reconhecimento de que é um grande escritor a nível mundial. Não estou a falar do reconhecimento quando vai no supermercado. A água acabou. Pode beber a minha. Mas fica a saber aquilo que está a pensar. Isso não faz mal. Eu não estou a pensar nada de grave. Sabe, isso também é uma ideia muito agradável quando não se tem. Percebe? Quando se tem é incómodo, porque a Iana tem muito medo de desiludir as pessoas que tiveram em si uma fé que a Ana nunca partilhou. Por exemplo, eu refiro-me ao meu agente. Ao seu agente americano? Sim, é o único que tenho. Nem tenho dinheiro para sustentar mais que um. A 3 ou 4 pessoas, estou-me a lembrar de um escritor, um crítico alemão, etc., que tiveram em mim uma fé que eu nunca tive. Eu lembro quando o agente começou a trabalhar comigo, eu achei chique ter um agente em Nova Iorque. Ninguém queria os livros. Eu dizia: não, é melhor desistirmos, porque você só está a perder dinheiro comigo. Porquê é que ele apostou? Para aqui, para lá. Porquê é que acha que ele apostou? Ele dizia porque achava que eu ia conquistar o mundo. Se eu conquistar o mundo é isto, não conquistei nada, não é? Agora, foi sempre muito lento, sabe? Porque primeiro ninguém queria. Depois as editoras começavam a publicar. Depois havia um grande sucesso de crítica. A crítica era excelente e os leitores não compravam. Para nem pôr um escritor, necessita de 3, 4 livros, porque publica-se 1 milhão de romances por ano. É mais ou menos. Portanto, quantos desses é que vão ter a oportunidade e que vão ser lidos? E provavelmente haverá excelentes livros que passam despercebidos. Porque há todo um jogo, não é? Todo um jogo. Portanto, que não tem necessariamente que ver com a qualidade literária, embora o Eliot dissesse que não acreditava que houvesse Dantes que tivessem ficado na penumbra. Não sei. O que é facto é que, por exemplo, se eu lhe perguntar quantos escritores polacos vivos, grandes, conhece, ou húngaros, ou islandeses, se conhecerem um já é uma sorte. Conhecerem um já é uma sorte. Portanto, o que acontece é que há uma pequena mesa com muito poucas cadeiras onde estão sentadas 5 ou 6 pessoas. E provavelmente, e depois há uma série de outras pessoas à volta da mesa tentando arredar aqueles para se sentarem lá eles. Portanto, para quem tinha, como eu, uma ideia muito romântica da arte e dos artistas. Olha, voltamos à instituição militar, à tropa. Foi talvez o único sítio onde eu não senti essa competição desenfreada. Haveria, através das medalhas, das condecorações,
Mas, numa guerra, as condecorações ganham-se por coragem. Na literatura, ou na medicina, ou na televisão, muitas vezes ganham-se por manobras e por sacanices, percebe? Na medicina também? Obviamente, claro que sim. E na literatura também, claro que sim. Portanto, enquanto ali, quem ganha as condecorações, por exemplo, eu lembro na minha companhia, quem foi condecorado foi um tipo que ficou agarrado à metralhadora sozinho, percebe? Ganha-se por peito aberto diante da morte. Enquanto as condecorações de 10 de junho, dessa fantochada, à qual eu me prestei, em Portugal nunca aceitei nenhuma, mas no estrangeiro já recebi algumas. Não tem necessariamente que ver com o mérito, percebe? Tem que ver com o quê? Com uma série de coisas, de arranjos, etc., de equilíbrios, por aí fora. Qual seria o prémio que gostaria de receber? Já recebeu um que disse que gostou de receber, que foi o prémio Rosalía de Castro? Sabe, todos os prémios são agradáveis, sobretudo quando têm dinheiro, não é? O Rosalía de Castro não tinha? Não, mas a Galiza para mim é uma coisa especial. Por razões afetivas, pessoais, desde a minha infância é uma coisa especial para mim. Mas gostei do Prémio Europeu porque tinha um quarteto a tocar Schubert de uma maneira... Uma pessoa pensava, para que é que eu escrevo se ele já disse isto tudo? E tinha 29 anos. Mas... Não, eu não... Neste momento da minha vida, há uns anos para cá, acho que tive sorte. Acho que a vida me deu aquilo que eu poderia mais desejar. Que foi o já quê? não, até porque estou no fim do meu trabalho, percebe? Estou no fim do meu trabalho. Está sempre... Diz muito isso, que muito está no fim do trabalho, Eu tinha planificado um certo número que não de romances. consegue escrever, que o livro que está a escrever não presta. Diz sempre isso. Tem sempre essa sensação. Mas obviamente que não presta. É isso que senta. Eu não tenho a sensação, tenho a certeza, não tenho nenhuma espécie de vaidade. Obviamente que não presta. Talvez venha a prestar. Este livro não presta. Esse é bom. É? Agora, e o anterior também? Também. Já não é mau. E os anteriores também? Uns são melhores que outros. Sabe, é um pouco... A Ana acaba por gostar do livro por razões diferentes. E muitas vezes não tem que ver com o livro, tem que ver com as circunstâncias em que o escreveu, etc. Porquê é que gosta deste? Esse é o melhor romance que eu escrevi. E porquê? Porque é o livro em que estou mais perto daquilo que eu entendo hoje que deve ser um romance, que é diferente daquilo que eu entendi há 5 anos, na época dos Cuscos de Judas, ou do Fala Alexandrino, ou do Manual dos Inquisidores. Percebe? Portanto, é que estou mais perto daquilo que queria. Mas acho que nunca chegarei a fazer o que queria. Agora, não me é fisicamente possível escrever. Gostava de fazer este livro que estou a trabalhar, se for capaz de fazer, e mais outro. E é muito desgastante fisicamente até. A Ana sabe, por vezes, já me viu completamente exausto. Né? E é muito difícil. E mais 2 livros acho que já chega. Provavelmente é mais difícil, porque já ouvi, em muito pior estado, quando não está a escrever do que quando está a escrever. É muito mais difícil não estar a escrever. Sim, mas... À parte do facto de aproveitar para ler um livro por dia, freneticamente. Mas eu não sou tão pouco frenético, eu leio porque me dá um imenso prazer. Dá-me um imenso prazer. Agora, eu leio depressa, felizmente. Agora, não, há uma parte muito agradável, que é quando o livro está a formar na sua cabeça e a Ana ainda não está com o problema da escrita, não é? Como é que... Porque escrever é como escrever. Ainda não está com... Portanto, aquilo está apenas... As coisas estão a formar-se dentro da sua cabeça e a Ana... Essa parte é muito agradável. Depois, a parte difícil e penosa é quando chega ao trabalho com as palavras. Aí é que todos os problemas técnicos que se põem, porque apesar de tudo há uma técnica, as pessoas pensam que... Eu sou um engenheiro com sucesso, escrevo um folheto, vou à televisão, escritor. É cómico. É cómico. Sabe, é dramático, porque neste país há imensos artistas e não há obras de arte. Agora, artistas, os cafés estão cheios, os bares estão cheios. Há obras de arte também. Eu disse que há mais artistas do que obras de arte. Sim. Mas isto provavelmente é um problema universal. Não deve ser o único país. Hã? Não é o único país, certamente. Não, mas é o meu. E, portanto, interessa-me mais que os outros. E sinto tanto mais meu quando estou longe dele. A certa altura deste livro, É? a certa altura deste livro, o Paulo começa a pôr em causa, começam a ser postas em causa as próprias histórias que já foram contadas. Começam as personagens, não és tu que eu quero, não te escolhi a ti, sai daqui, aparece. Isto é uma coisa que não tinha feito nos outros livros, interferir a certa altura na própria história. Vai criando uma história e depois salta
De resto, no capítulo anterior, o Paulo tem uma altura em que diz que se chama António, também deve ser por acaso. Claro que é tudo fortuito. E depois começa a dizer, não quero esta personagem, tu não apareceste, tu, fulano, como é que... E começa a dizer, tu já morreste? Não morreste nada, eu não morri. Isto tem que ver com isso que estava a dizer, que é o que se aproxima mais do que é um romance. Já o romance é tão... Já acontece nos anteriores. Agora, é porque a partir de a gente quando começa, por defesa própria, não é? Faz sempre planos muito detalhados. Não é? E não vale a pena, porque os livros são aquilo que eles são organismos vivos. É como a gente crê que um filho tem olhos azuis quando ele tem olhos castanhos, ou vice-versa, não é? Por exemplo, neste que estou a escrever, ainda não sei se o livro se é este ou não. Porque acontece isto todo o tempo. Eu parti com uma determinada ideia. Tudo está a mudar. E as personagens ou as situações estão a pôr constantemente em causa não apenas o livro, como o autor, como o leitor, etc. Tá? Esse permanente pôr em causa, esse desfazer e refazer, novamente desfazer daquilo que as pessoas chamam de realidade, e que eu não sei muito bem o que é. E, portanto, a sobreposição de várias realidades, de vários planos, etc., que é isso que eu julgo que é importante, ou seja, o estar perto da vida. Um pouco como, sabe, eu no fundo escrevo, ocorreu-me agora, como o Paulo Coelho quis ser enterrado perto de uma maternidade, sabe? Para estar perto do coração da vida, mas o drama é que nunca se está suficientemente próximo. Essa é que é a dificuldade. E, portanto, o que a Ana assiste sobre cada vez mais nos últimos livros é um ferver de todas estas coisas de que como a vida é feita. Na ordem natural das coisas, também é como, a certa altura, também é tudo posto em causa. A história, a não história, o que é a realidade, o que é que não é. Sim, esse foi um livro especial porque foi... Eu acho que é a partir daí que começa a introduzir essa ideia. Esse é um livro muito especial para mim. Foi o único livro que eu escrevi, porque era deliberadamente uma história de amor, dirigida a uma pessoa de quem eu gostei muito, uma mulher, e que tinha morrido. E parte do livro foi escrito durante a doença dela. Era uma pessoa que tinha a faculdade de nos fazer sentir únicos. E acho que sabe, das coisas melhores da vida é a Ana estar com a pessoa e sentir que mais nada existe a não ser a Ana. E ela tinha a capacidade de fazer sentir isso às pessoas. Era uma tia minha de quem... Aliás, morre durante o livro. E que o António descreve a morte. Ela morreu quando eu estava a acabar o livro. É verdade. Mas foi... Mas no livro a morte dela é sentida como um nascimento. Tem que ver com a maneira como eu olho a morte. A relação com a morte é muito complicada. Porque a gente vê desaparecer pessoas de que gostava muito, é muito duro, porque a morte das pessoas de quem nós gostamos é uma amputação tremenda. E é uma falta irreparável. E então, corremos o risco de, a certa altura, temos mais mortos do que sangue nas veias, não é? E não só mortos, não me refiro a pessoas mortas, refiro-me a ruínas de sentimentos, de emoções, não é? De projetos falhados, de sonhos que não foram, que vamos deixando atrás de nós, não é? E não nascem outras coisas, como no caso da morte da sua tia. Claro, como no caso da morte da sua tia, que tem um nascimento. Talvez eu tenha sempre que transfigurar o... lembro-me de um amigo meu me perguntar: achas que se morre assim? Eu não sei como se morre, mas espero que se morra assim. Os seus últimos anos tiveram muitas mortes. Sim, mas também tiveram muitas vidas, apesar de tudo. Não acho que tenha sido especialmente infeliz. De resto, não parece uma pessoa especialmente infeliz. Não, porque estou defendido, nem especialmente feliz, nem infeliz, não é? Também não sei muito bem o que é que quer dizer numa palavra nem outra. Agora, depressões não tenho. Tenho às vezes períodos negros de... Para que falar nisto? De desespero ou de indignação. Agora, depressões, não tenho tempo. É um luxo. Não tem tempo porque tem que escrever? Tenho que escrever, não tenho tempo para... Não sou suficientemente rico para me poder deprimir.
Mas não escreve para ganhar dinheiro, escreve porque tem que escrever, não é por não ser rico, não é por isso a escrita. Eu estava a usar a palavra rico lato sensu. Não, é preciso uma disponibilidade interior para estarmos deprimidos. Não é? Ocupa muito espaço, e muito tempo, e muito lenço, e muito psiquiatra. Não tenho tempo. No entanto, é uma pessoa que contacta diariamente com doenças mentais. Não contacto nada diariamente. Diariamente porque vai ao Hospital Miguel Bombarda, vai à clínica onde trabalha também. Portanto, diariamente contacta com doenças. Serão doenças? Isso pergunto-lhe eu, já ouvi mover-se, relacionar-se com as pessoas dentro do hospital de uma forma que, de facto, não dá a sensação de que os encare como, pelo menos, como anormais. Tem uma normalidade no contacto com eles que pode parecer estranha para uma pessoa que está de fora, que não está habituada e para a qual é uma estranheza aquele ambiente. Para si não é? Não, para mim seria muito mais estranho estar na Assembleia da República. Presumo que sim, mas isso parece-me bastante estranho para muita gente. Para mim seria profundamente estranho estar na Assembleia da República. Falar com deputados, com secretários de Estado. Sabe, quem são as pessoas que internam nos hospitais? A maior parte das pessoas são internadas por causa como diria a senhora que trabalha na minha casa a fazer a limpeza, derivada à solidão. Sabe? Pois estão muito sozinhas. Não há uma orelha com quem possam falar, não há espaço para a ternura, não há espaço para se ouvir. E então algumas quebram e fazem atos que as pessoas acham asociais ou antissociais. Porque, sabe, a ideologia é uma ideologia de produção. Acabou-se, por mais que os partidos digam o contrário, a ideologia é uma ideologia de produção. E quem não produz imediatamente, agora estou a citar o Lévi-Strauss, é vomitado ou é engolido. Não é? Ou é vomitado ou engolido, passa a ser um artista, um filósofo, um profeta de uma nova civilização, seja o que for. Ou então, não produz imediatamente, é vomitado num hospital psiquiátrico, onde as condições são infra-humanas, nos hospitais de Estado. Infra-humanas. E como as instituições de saúde não se autorreformam, continuam a ser infra-humanas. E depois há determinadas instituições particulares que funcionam como caça-nicas para as pessoas que estão a sofrer. Para mim, o princípio base, aquilo que me importa é o sofrimento da pessoa, sabe? Lá o rótulo, se é doente, se é normal. Até, eu lembro-me de um professor que eu tive que dizia, a propósito de serviços de urgência, quem determina o que é urgente é o doente, não é o médico. Se eu doente acho que é urgente, é urgente. Não é o médico que tem que vir cagar apostas a dizer o que é urgente. É bom que se acabe com essa história do poder médico, que é uma coisa lastimável. Portanto, são pessoas que estão a sofrer. E como o sofrimento delas não é certamente diferente do meu nem do seu, julgo que nos devem merecer, no mínimo, o maior respeito. E, portanto, é-me chocante chegar a um hospital e ver os médicos ou os enfermeiros, não estou, coitados dos médicos, a fazer botes expiatórios de nada, há de tudo, a tratarem os doentes por tudo, a fazerem-nos esperar horas e horas. Mas isso passa-se numa repartição, passa-se em toda a parte. Eu hoje tive que esperar aqui. Passa-se em toda a parte. Somos muito pouco atentos aos outros. E depois somos muito pouco delicados. E o respeito pelas outras pessoas não é no sentido em que o condutor do elétrico me dizia quando eu era miúdo e fazia as neiras elétricas, respeitinho é que é preciso. É no sentido de... Foi essa a educação que lhes deram? Era isso que ele dizia? Exatamente. A educação que me deram foi a fazer assim com o livro da escola para quando abrisse cair na página que eu sabia melhor no exame da 4ª classe. Isto era o que os nossos pais consideravam bons pedagogos. Sobretudo A tragédia é essa, percebo. Felizmente isso já mudou também, diga-se. Diga? Felizmente isso mudou bastante, não? Não é isso que o António espera das suas filhas? Talvez, não é isso que o António espera do seu neto? Porque os nossos filhos talvez sejam mais corajosos do que nós. Que suportávamos, por exemplo, no meu caso, uma autoridade sem sentido, porque era feita de violência em vez de firmeza e não era nunca acompanhada de afeto. Portanto, as pessoas da minha geração, ou da sua, são o que são, devem-no a si mesmas e não aos pais. A Gertrude Stein dizia a propósito de Paris, da importância que ia de ir para Paris, e ela dizia: não é tanto o que Paris dá, é o que Paris não tira. E os nossos pais tentavam-nos tirar muita coisa.
desde a autonomia, a capacidade de invenção, etc. Havia um sentido normativo aí, sim. Os nossos pais e a escola. E a mocidade portuguesa. A escola afetou um pouco, porque passei a escola a jogar xadrez. Eu fazia desporto, estava-me borrifando. Agora, chegava a casa e tinha aquela autoridade permanente. E é tremendo. O sentimento dominante das pessoas da minha geração em relação aos pais era de medo. Isto é a negação do amor, da educação, de tudo. Eu, em relação ao meu pai e os meus irmãos, pelo menos só posso falar por mim, mas presumo que se eu a mesma coisa, o que eu sentia em relação àquele homem era medo. Medo. E é muito difícil transformar o medo mais tarde em afeto, porque depois, aos 13, 14 anos, uma pessoa revolta-se contra isso, mas levei a vida a ter medo deste tipo. Percebe? Não faz o menor sentido. Não me parece nada que as suas filhas tenham medo de si. E, no entanto, têm um enorme respeito e um enorme afeto. Bom, espero que sim, não sei. Sabe, qualquer relação é muito conflitual, porque a Ana há bocado falou a propósito dos livros. O próprio de qualquer relação é estar sempre à beira da ruptura, mesmo que seja com os nossos filhos, com os nossos amigos. Não é? E a relação é feita de rupturas também e de recomeços, não é? Felizmente. Senão seria extremamente aborrecida. Agora, espero que as pessoas não tenham que passar por aquilo que na minha geração as pessoas passaram, que era o medo, em que o medo substituía o amor. E portanto, as pessoas acabam por fazer investimentos profissionais, as relações afetivas eram sucessivamente falhadas. Eram sucessivamente falhadas e, no entanto, mantinham-se como casamentos, era isso que queria dizer? Estava a falar disso? Nas mulheres não estava bem, mas no meio não faz mal. Numa altura em que as mulheres eram completamente escravizadas pelos maridos, em que não trabalhavam nem podiam trabalhar, onde o divórcio era olhado como uma mulher que se divorciava, era uma prostituta quase. Nesta aquela educação cristã salazarista dos anos 30, 40, isto passava-se assim de facto. Portanto, os casamentos duravam por submissão das mulheres, que não tinham alternativas e eram olhadas como... Felizmente, porque é que aumentam os divórcios? Os divórcios passam a aumentar a partir da altura em que as mulheres principiam a adquirir, ainda não é um facto, ainda não existe, um estatuto de igualdade em relação aos homens e deixam de estar para aturar aqueles selvagens brutos em que eles se tornavam, porque era também isso que a sociedade lhes pedia. Eu lembro quando fazia medicina na tropa, estava em Tomar na altura. Se uma mulher tinha orgasmo, o marido batia-lhe. Portanto, e a expressão que as pessoas usavam, portanto, isto passava-se na Serra, não sei se sabe o que é a Serra. A Serra em Tomar é uma zona em que a expressão era: o meu marido serviu-se de mim. Está a ver? Isto é a negação de qualquer espécie de afeto. Da mesma maneira que os pais serviam dos filhos. Agora vais-me buscar um mais 3 vezes. Está a ver? E em que os filhos eram apresentados depois como uma espécie de cãezinhos sábios que debitavam coisas. Não é? Papagaios. Papagaio revoltado, é assim que se descreve. Talvez, não sei. Não sei. De qualquer maneira, isso está tão longe de mim, não guardo nenhum rancor. Não? Quando olho para trás acho isso. Pelo contrário, até uma pessoa, hoje em dia, e a Marisa Blanco fala nisso, que há pessoas que começaram por achar que o António tinha uma atitude muito arrogante e que o que ela acha é que o António tem uma atitude de uma enorme franqueza, de uma enorme limpeza naquilo aquilo que diz é aquilo que está a sentir. E mesmo que tenha imenso pudor em revelá-lo e mesmo que tenha imenso pudor em revelar as suas ternuras. Sabe, há outra coisa, é porque eu recuso tantas entrevistas. Toda a entrevista é um exercício de vaidade. Toda a entrevista é um exercício de vaidade. Eu no estrangeiro só dou entrevistas quando me pagam. Senão não dou. Porque é tanto exercício de vaidade que não faz nenhum sentido a pessoa dar uma entrevista de graça. Se não fosse a sua existência, eu não tinha vindo aqui, mas estas entrevistas últimas, se as leu, viu que eu respondi de má vontade, porque toda a entrevista é um exercício de vaidade. E o seu trabalho acaba por ser muito mais interessante aquilo que possa dizer numa entrevista. Há sempre o aspecto formal, há o ambiente, estas coisas todas, as máquinas, as luzes, as câmaras. Aquela senhora ali a fazer sinais com os dedos do tempo que falta, não é? E que eu vejo pelo canto do olho. Portanto, é uma situação tremendamente artificial. E é uma grande ajuda. Me ajuda imensamente. Para si. Para mim, pois, sim, claro. Isto é uma situação completamente artificial, onde o entrevistado está sempre numa posição de submissão. Está num ambiente que não conhece, etc., assustado. E depois eu vejo entrevistas que fico doido, quer dizer, interrompem os entrevistados, não é o seu caso. Uma das coisas que eu gosto em si é que as entrevistas são boas.
Mas, por exemplo, acredita em Deus, sim ou não? Telejornal. Acredita em Deus, sim ou não, que... António? Hã? Acredita em Deus, sim ou não? Já é uma resposta demasiado íntima. Não levaria uma... Pelo menos neste Deus que aparece aqui no livro, isso não é a Deus dirigir, nenhum, é um pobre reformado que está num sótão de uma pensão. Com um delírio senil, coitado. Com um delírio fantástico. António, obrigada por ter vindo. Obrigado por ter acedido à minha insistência. E vou dar-lhe um relógio. Eu sei que detesta relógios, portanto é uma situação um bocado embaraçosa. Não, parece uma relógio. bússola e tudo, talvez me Parece indique uma algum bússola. norte. Como não usa relógio de Obrigado. pulso, não é relógio de pulso. Obrigado por ter vindo, António. Obrigado. Parecia uma bússola, não é? Não é mau. O problema dos relógios é que dividem.